Álcool engorda? Será que dá para emagrecer bebendo álcool? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui e hoje eu vou te dar uma resposta completa e realista. Se seu objetivo é manter a sua vida social ativa e mesmo assim ver resultados no seu processo de emagrecimento, fique comigo aqui até o final, porque hoje eu vou te mostrar os efeitos reais que o álcool tem no processo de emagrecimento e além disso, vou trazer algumas estratégias de contenção de danos. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento. Eu atendo presencialmente em Brasília, mas também atendo diversos pacientes ao redor do mundo na modalidade online. Se você gostaria de entender como funciona o meu método de acompanhamento, clique no link aqui na descrição e você falará diretamente comigo. Então vamos responder a primeira pergunta. O álcool realmente engorda? A resposta é sim. Ela pode contribuir para o excedente calórico. Até porque quando a gente pensa em 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína, 1 grama de gordura, respectivamente, o carboidrato 1 grama tem 4 quilocalorias. A proteína tem 1 grama tem 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. E 1 grama de álcool, quantas calorias tem? Tem 7 quilocalorias. Então, a cada grama de álcool tem 7 quilocalorias e que se você tomar demais, vai favorecer você entrar em um superávit calórico e, por consequência, isso favorecer você aumentar o peso. Então, se você está dentro de um processo de emagrecimento e acabar exagerando no consumo de álcool, pode ter certeza que isso sim vai prejudicar o seu processo de emagrecimento, diretamente e indiretamente falando. Porque quando você bebe álcool, uma das coisas que acontecem também por consequência dessa ingestão é um prejuízo no sono. É verdade que quando você toma álcool, você dorme ali que você apaga. Mas dormir e ter qualidade do sono, eu já falei aqui, é totalmente diferente. Quando você dorme embriagado, muito provavelmente, ou tomou um pouco de álcool, enfim, vai prejudicar essa qualidade do sono. E quais são os prejuízos atrelados a prejuízo do sono? Seria aumentar a sua percepção de fome no outro dia. A grelina tende a ficar aumentado, por consequência, sua percepção de fome fica aumentada, sua impulsividade aumenta e a probabilidade de você comer mais no outro dia tende a ser maior. Uma outra consequência por decorrência da ingestão de álcool seria o quê? Você ficar mais cansada no outro dia porque tomou álcool no dia anterior. Isso vai contribuir, por exemplo, você às vezes deixar de treinar ou fazer um treino meia boca porque você ainda está se recuperando da ingestão de álcool no outro dia. Então, sim, o álcool ele pode favorecer o processo de ganho de peso, de engordar, por exemplo. Mas você pode também usar algumas estratégias para conter os danos, e é exatamente por isso que eu estou aqui, fornecer para vocês algumas estratégias do que você poderia fazer para que o estrago não seja tão grande e para não prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, Matheus, quais são as estratégias do que eu poderia fazer para conter esses danos? Então, vamos lá às estratégias. O primeiro ponto é: saiba bem o tipo de bebida que você vai usar. E o melhor tipo de bebida, sem sombra de dúvidas, é aquela que você bebe menos. E ponto final. Se você bebe menos gin, vinho ou cerveja, então bacana, desde que você consuma o mínimo possível. Bom, até porque a gente sabe que não existe dose segura para garantir saúde, ok? Ela vai ser prejudicial para a saúde, ponto final. O ponto aqui é que se você consumir menos, melhor ainda. Se você quer manter sua vida social ativa, você sim consegue se controlar nesse tipo de bebida sem que você exagere. Outra coisa, evite aqueles drinks doces, porque além do álcool, você pode ali consumir muito leite condensado. Olha só, uma bebida doce com refrigerante, com tônica e pronto. Você toma refrigerante, álcool, leite condensado, aumenta muito a ingestão calórica e com certeza o prejuízo não vai ser apenas da alta ingestão calórica advindo do álcool, mas também do leite condensado, do açúcar, que eu sei que existe uma bebida que o pessoal coloca açúcar ali na borda, outros colocam sal, enfim. Então tem tudo isso atrelado, além dos petiscos que vem junto com esse álcool. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
E se você estiver gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse. E a segunda estratégia, e essa é a parte de conscientização, estabeleça um limite antes mesmo de sair de casa. Se você sabe que vai beber à noite, então tenta estabelecer um número X de latinhas ou de copo que você vai beber. Assim vai te ajudar a controlar melhor essa ingestão. Eu sei que fica difícil no momento, mas se você já for consciente, sabendo o número máximo de doses que você vai utilizar, a chance de exagero diminui e muito. Uma coisa que você pode fazer também ao chegar nesse ambiente é tomar essa bebida com calma, sem pressa e principalmente intercalando com água. Essa é uma excelente estratégia para você diminuir o consumo calórico advindo do álcool, que é simplesmente intercalando cerveja com água. Toma um gole de cerveja, toma um gole de água, assim você vai conseguir aproveitar melhor esse momento social, que sim, é importante, mas também garantindo a sua saúde, que você não irá prejudicar tanto o seu processo de emagrecimento e que no outro dia você estará bem melhor. Terceira estratégia, não vá com fome para esses ambientes de bar, que muito provavelmente tem, além do álcool, muito petisco. E se você for com fome e aí começa a ingerir álcool, é muito provável que você fique bêbado ou bêbada muito mais rápido. E o que que acontece quando você fica bêbada? Uma das coisas que o álcool faz no nosso cérebro é atravessar a barreira hematocefálica aqui do nosso cérebro e numa região do córtex pré-frontal, que é a região que fica logo aqui atrás da nossa testa, que é uma região responsável pelo controle, por exemplo, de impulsos. Ela que toma decisão e ela que fala não para as coisas. Se essa região é extremamente importante para tomar decisões, um lado mais racional, quando você começa a beber o álcool, essa região tende, quanto mais álcool você ingere, mais essa região tende a ficar prejudicada. E por consequência, inibindo essa região do córtex pré-frontal, você começa a ficar mais impulsivo ou mais impulsiva. Geralmente você começa a fazer coisas que normalmente sóbria você não faria. Ok? Então é exatamente essa região que está sendo prejudicada com o consumo de álcool. E o ponto aqui é que se você for com o estômago vazio, o álcool vai bater mais rápido e por consequência você tende a ficar mais impulsiva, come muito mais, começa a beber muito mais. Então é extremamente importante que, sabendo que você vai beber, não vá com fome para esses ambientes. Tente estabelecer um bom consumo de água, de hidratação durante o dia. Se alimente certinho, se possível, até faça uma refeição antes mesmo de chegar nesse tipo de ambiente, porque dessa forma você consegue, como é que eu posso dizer, retardar a absorção do álcool no seu organismo e evitar esses efeitos colaterais. Uma excelente estratégia é se alimente antes, não vá com fome para esses ambientes. Recapitulando aqui rapidinho quais são as estratégias que a gente citou aqui para contenção de dano. É saber escolher muito bem qual bebida você vai utilizar, sabendo qual bebida, estabelecer qual é o limite máximo que você vai tomar para você não exagerar e não prejudicar o seu processo de emagrecimento, intercalar o álcool com água. Outra estratégia é não ir com fome para esse ambiente, porque o álcool vai ser absorvido mais rápido e, por consequência, você terá os efeitos colaterais mais rápido. Comer antes de ir para esse ambiente vai favorecer o retardo dessa absorção do álcool e evitar que você tenha esses efeitos colaterais e acaba consumindo também vários outros petiscos que pode contribuir para o excedente calórico e favorecer o processo de ganhar peso, ganhar gordura, né, num superávit calórico. Claro, não esquecer, a melhor bebida alcoólica é aquela que você bebe menos. Matheus, eu entendi quais são as estratégias de contenção de danos, mas o que eu poderia fazer no outro dia? E aqui vão algumas estratégias do que você poderia fazer logo no dia após o consumo de álcool. E a primeira estratégia aqui é hidrate-se bem. Uma das coisas que o álcool faz com propriedade é te desidratar. Não sei se você já percebeu, mas quando você começa a beber álcool, há um aumento da frequência de ir ao banheiro para você fazer xixi. Você já percebeu isso? Isso acontece porque uma das propriedades que o álcool tem é inibir um hormônio chamado antidiurético, o hormônio ADH. Inibindo esse hormônio ADH, há uma eliminação maior de água.
Isso pode ser interessante quando eu penso num processo de desidratação em um atleta de fisiculturismo, mas para as pessoas normais como eu e você, muito provavelmente não está ali se preparando para uma competição de fisiculturismo, não é mesmo? Então, no outro dia, aumente a ingestão de água. Pega uma garrafinha aqui, você pode fazer um cálculo ali e calcular 40 ml por quilograma de peso. 70 vezes 40 vai dar a quantidade, por exemplo, do consumo de água de um indivíduo que tem 70 quilos. Então pode ser um cálculo aí que você pode se basear para quanto de água você poderia beber para que você consiga restabelecer uma boa hidratação e evitar os colaterais que o álcool pode trazer no outro dia. Segundo ponto, faça um café da manhã reforçado. Dependendo da quantidade de álcool que você ingeriu, muito provavelmente você vai acordar um pouco enjoada ou enjoado, não vai conseguir comer, mas tenta se forçar um pouquinho. Aumente o consumo de fibras, tenta colocar uma proteína, um ovo, um iogurte ou um queijo que seja, uma proteína boa do abacate, do azeite. Tenta fazer um café da manhã bem reforçado para que você consiga sustentar bem a energia ao longo do dia. Se você fizer um café da manhã meia boca ou simplesmente pular o café da manhã, provavelmente você vai continuar se sentindo mal ao longo do dia. Ok? Então tenta, se força um pouquinho fazer esse café da manhã reforçado que vai te ajudar. E o terceiro ponto é, evite a qualquer custo fazer um jejum ou talvez uma restrição extrema porque você sabe que bebeu um excedente calórico através do álcool e por consequência disso você pensa, já que eu bebi ontem, comi alguns petiscos, então farei um jejum ali de 24 horas, não vou comer nada, ou talvez fazer um jejum de 20 horas para tentar compensar o que eu ingeri ontem. Isso é um grande erro. Porque o que acontece é que, como você dormiu mal no outro dia, sua percepção de fome tende a aumentar, percepção de fadiga tende a aumentar. Você fazendo essa restrição extenuante ali, vai ser muito difícil e você vai acabar exagerando quando você voltar a comer. A estratégia mais simples e o mais comum é volte à sua alimentação normal, para você evitar esses descontroles. Apenas volte a fazer sua refeição do café da manhã, do almoço, evite pular refeições, é um grande tiro no pé. As pessoas acham que vou pular o café da manhã porque aí eu vou economizar as calorias e por consequência vai compensar o que eu comi no dia anterior. Não, isso vai acabar sendo um tiro no pé porque essa fome pode bater num outro momento e principalmente bate à noite, quando você está cansada, estressada e se recuperando ainda da ingestão de álcool do outro dia. E o quarto ponto aqui, e esse daqui é um ponto chave, faça atividade física leve e moderada. Esse daqui é extremamente importante para que você tome o ritmo ali na semana. Se você bebeu no final de semana, fazer atividade física na segunda é algo obrigatório para você, mesmo que você esteja se recuperando ali da ingestão de álcool. Eu sei que você não vai ter tanta performance, sei que você não vai ter tanta energia no outro dia para fazer atividade física, mas saiba que fazer uma atividade física leve e moderada vai te ajudar demais. E a reflexão final que eu gostaria de deixar aqui é que se você conseguir ficar longe do álcool, perfeito. Melhor ainda, assim você não terá nenhuma consequência por conta da ingestão do álcool. Mas se não for o caso, o importante é você saber que existem estratégias de contenção de danos para que você consiga minimizar os impactos para você não prejudicar o seu processo de emagrecimento. Importante lembrar que se você faz o consumo de álcool, ajustar o comportamento e assumir o controle da situação é muito importante, é fundamental, porque no final das contas não é sobre sair proibindo, mas você saber escolher, fazer as escolhas certas, porque quando você tem clareza sobre suas escolhas, o álcool ele simplesmente deixa de ser um obstáculo e passa a ser só mais um detalhe dentro de um processo que você domina. E recado final, se você quer aprender a construir uma rotina com hábitos saudáveis, hábitos esses que vai fazer uma grande diferença dentro do seu processo, eu gravei um vídeo justamente sobre isso e eu vou deixar ele bem aqui. Os 5 hábitos simples que vai te ajudar dentro do processo de emagrecimento. Te vejo lá.